queridos, nós estamos aqui em mais uma programação Edificando Vidas. É com muita alegria que hoje nós vamos estar aí, compartilhando. Eu vou estar trazendo aqui a Renata. A Renata vai estar contando um pouquinho do testemunho da vida dela. Você que acabou de ligar sua televisão, eu gostaria de convidar você a sentar aí, a ouvir esse testemunho muito edificante. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, olha, não saia daí, eu volto já já com muito mais para você. Muito bem, queridos, estou aqui com a Renata Oliveira, que não é a pastora Renata, né? Ei, Deus abençoe, obrigado por estar aqui, né? E a Renata vai estar compartilhando, querido, você que está aí, você que está acompanhando nessa programação. A Renata vai contar um pouquinho da vida dela, o testemunho de vida dela. Você tem 28 anos, né, Renata? São 28 anos aí que já, tem uma bagagem, uma experiência. Ela vai estar compartilhando conosco aquilo que ela viveu, aquilo que ela tem vivido hoje na presença do Senhor, o que o Senhor tem feito na vida dela. O Senhor restaurou, o Senhor renovou e hoje você está aqui, para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Então, fica à vontade. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quem era a Renata antes de conhecer a Jesus, Como é que era a sua vida antes? Como é que foi a sua trajetória, a sua adolescência, a sua juventude? Como é que foi? Bom, a paz, Bom, pastora, eu não cresci no lar cristão, Antes de eu nascer, minha mãe era cristã, porém, quando eu nasci, ela já não era mais. E eu cresci no mundo, Como podemos dizer hoje, o mundo. Ia para a igreja, eu era católica, minha mãe sempre me ensinou, me ensinou a seguir o catolicismo. Eu era católica, porém, eu só seguia a religião. Eu acreditava, sempre acreditei em Cristo, porém eu só seguia aquilo que minha mãe me ensinou, somente aquilo que minha mãe me ensinou. E com o decorrer do tempo, eu estava dentro da igreja, porém praticando as coisas do mundo. Eu nunca fui firme na igreja. Até que um determinado momento da minha vida, eu fui crescendo nisso, e aí um determinado momento da minha vida eu falei assim, não, eu vou ficar firme por sofrer, com relacionamentos, tanto sofrimento que eu tive, então eu decidi ficar firme na igreja. Só que eu estava na igreja católica por uma obrigação, eu ia aos domingos, eu ia porque eu tinha que fazer a primeira comunhão, eu tinha que fazer crisma, então eu ia só por ir mesmo. Aí quando eu me decidi, eu falei assim, não, agora eu vou ficar firme, e comecei a ir, só que eu não aprendi a palavra de Deus, eu estava ali, mas parecia que eu não aprendia nada, que eu continuava vazia. E aí, um certo momento, uma ex-cunhada minha me chamou para ir na igreja evangélica, que foi uma igreja evangélica da qual não convém falar o nome. Porém, eu comecei a ir e comecei a sentir a presença de Deus lá. Eu comecei a aprender um pouco de Deus. Porém, eu senti que ainda me faltava algo. Parecia que eu ainda estava vazia. E aí eu voltei pro mundo, fiquei no mundo, comecei para as baladas, comecei a fazer tudo que não presta, na verdade, tudo que um cristão não faria. E aí eu comecei pro mundo, eu saía, me divertia, só que quando eu voltava para casa, que eu deitava no meu travesseiro, aparecia aquele vazio que eu achava que o mundo podia preencher, as baladas podiam preencher. Esse negócio de ficar no mundo, que é tão natural, tão normal para o mundo, porém na igreja não é. E assim eu me sentia super vazia. Naquele momento era super legal, era maravilhoso estar ali naquele lugar. Assim eu pensava. E quando eu chegava em casa, não deitava a minha cabeça no travesseiro, eu só conseguia me arrepender daquilo. Eu ficava com um sentimento de culpa, um sentimento horrível. E aí uma das minhas amigas falou assim, vamos na igreja Vida Nova comigo. E aí eu falei, vamos. E aí eu vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui foi no Face a Face. E a história da Elines, ela estava contando da história de vida dela, Tava falando que ela ia com o Renan pregar na igreja e os pais dela não deixavam, às vezes ela sai tarde. E aí eu comecei a ver aquilo e aquilo me incomodou. Eu falei assim, nossa, ela não... A idade que tem, não pode fazer nada.
E eu falei, Deus, eu saio, vou para todos os lugares. E aí eu gostei daquela noite. Aquela noite para mim foi como um confronto para mim que estava vindo do mundo, era um confronto. E quando eu percebi, eu falei assim, nossa, eu quero voltar de novo. E aí a mesma amiga falou assim, vamos de novo. E aí eu vim com ela, só que acho que foi na terceira vez eu decidi ficar. Eu falei, eu não vou sair mais daqui. O Espírito Santo acho que me tomou de um jeito, de uma tal maneira que eu falei, daqui eu não saio mais. E até hoje eu estou aqui. E assim, eu não me arrependo de nada do que eu deixei para trás, daquela vida que era só fantasia, uma vida que eu fantasiava que seria bom para mim. E não foi. Você está falando, né, acerca do que você vivia no mundo, né, das baladas, né, dos namoros, né, dos relacionamentos. E tudo isso que você viveu, você falava que quando chegava em casa você sentia esse vazio, que na realidade quem está nos assistindo, né, entende isso, talvez já tenha passado por isso, que esse vazio é a ausência de algo, né? E esse algo a gente só entende depois, quando a gente aceita Jesus, que a gente está na presença do Senhor, aí a gente entende que a gente acaba sendo suprida em todas as áreas, né? E a gente vê muito isso, né? Os jovens, eles buscando no mundo algo para preencher, sendo que não vai preencher. Como foi para você essa descoberta, quando você veio aqui no culto, né, no Face a Face, e você de repente se deparou com a Elines e o Renan contando o testemunho deles, né, aquilo que eles estavam vivendo? Como é que foi para você essa experiência? Foi, em primeiro instante, foi assim, impactante, né? Foi chocante para mim, como eu falei, que a Elines, ela que estava ministrando, somente ela. E aí ela estava contando que os pais dela, meio que, pra gente no mundo, a gente entende que os pais dela pegavam no pé dela. Pegavam no pé dela, mas não é isso, né? Na verdade, é o cuidado que os pais têm. E dela vir de um berço cristão, então isso é proteção, né? Só que eu não entendia isso. E quando eu tive o meu encontro com Deus, assim, foi maravilhoso, porque eu achava que esse vazio que existia dentro de mim só seria preenchido quando eu começasse a namorar novamente, quando eu casasse, quando, na verdade, assim, ia ser preenchido com alguém, não com a presença de Cristo, com nada, mas com alguém. Parecia que esse vazio era a falta de alguém. E, na verdade, não era, né? E quando eu me deparei, eu falei assim, Deus, que eu olhei, eu falei assim, nossa, eu já estou cheia, aquele vazio que tinha dentro de mim já não estava mais. Não foi uma coisa assim que eu falei assim, nossa, eu vou encher esse vazio, vou preencher com Deus esse vazio. Não, quando eu percebi que eu acordei, eu falei assim, nossa, Deus preencheu o vazio. Foi uma coisa assim, nem tenho palavras para falar, mas foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa inesperada, assim, que quando eu percebi, Cristo já estava dentro de mim, eu já estava cheia do Espírito Santo, eu já estava glorificando o nome do Senhor e eu já estava ali na presença dele completamente cheia mesmo. E o vazio não existia mais. E como é que foi depois? Você continuou vindo para os cultos? Porque já tem 2 anos que você está aqui, né, na presença do Senhor, buscando o Senhor. Como é que foi para você depois esse continuar caminhando, né? Você se deparou, é claro, né, nos cultos, a palavra sendo ministrada, o confronto continuando, né? Porque a gente vai aprendendo, o Senhor, ele vai moldando a gente, né? A gente vem com uma bagagem, e é exatamente isso, querido. Nós, quando a gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente começa a caminhada, a gente vem com uma bagagem muito grande. E é no decorrer do tempo, o Senhor ministrando através da palavra, que a gente vai conseguindo se esvaziar dessa bagagem, né? E aí o Senhor vai incutindo, né? A palavra vai sendo ministrada, a gente vai sendo tratado, vai sendo restaurado, renovado. Com você, como é que foi? Comigo, pastora, foi assim, eu comecei a vir aos cultos, né? E eu era muito confrontada na palavra. Eu falava, meu Deus, eu não aceito isso não é pra mim. É como diz, né? A gente pega a palavra a gente só pega pra gente uma parte da palavra. O pastor está ali ministrando, mas se aquilo não serve pra gente, a gente acha que não serve, então a gente descarta. A gente só pega pra gente aquilo que a gente acha que serve.
E todos os cultos eu fui sendo confrontada com Deus. E eu falei assim, Deus, eu preciso de algo para eu me firmar na sua presença. Porque todos os dias o mundo me chamava. Todos os dias gritava a minha carne. Eu sou humana, a minha carne gritava pelo mundo. Eu falava, não, eu tenho que sair, eu tenho que ir pra balada. Não, hoje eu não vou no culto porque eu tenho que ir na balada. Mas eu sabia que depois dessa balada viria o vazio. Então eu falei, eu tenho que fazer algo para eu me firmar. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar no Ministério Infantil. Aí fui pro Ministério Infantil. Não deu certo. Não deu muito certo, porque no meu trabalho eu tinha muita preocupação. Eu chegava no Ministério Infantil, as crianças tadinhas chorando. Eu falava, Deus, não consigo, não dá. E aí eu falei assim, não, vou ficar na porta. Vou ficar na porta, que aí eu vou me firmar, eu vou ter que ir para a igreja mesmo, então eu vou acabar me firmando. A palavra vai entrar e eu vou ficar firmada. E aí eu fiquei na porta, né, na recepção por um tempo. E aí eu falei assim, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí a Eline, acredito que o Espírito Santo tocou nela, né? Que Deus falou com ela e ela me convidou para ir para os boas-vindas. Quando ela me convidou, ela falou assim, Renata, vamos na oração comigo dos boas-vindas, todo domingo, 6 horas da noite. Aí eu falei assim para ela, é só oração? Porque se for só oração eu até vou, mas eu não quero ficar nos boas-vindas. E aí ela falou, não, tudo bem, só oração. E eu fiquei meia paralisada. Eu falei assim, não quero mais um ministério. Eu vou ficar só na recepção e pronto. Só que assim, Deus, ele tem um tratar com cada um, né? Deus, ele é perfeito. É um tratar com cada pessoa. E quando eu fui na oração, Deus falou muito comigo nessa oração. Me falou no mais profundo do meu íntimo, assim. Que eu falei assim, aqui é o meu lugar. É aqui que eu quero ficar. E já no outro dia, assim, na outra reunião eu já tava, Elines, quando eu pego o meu colete? Porque eu queria, foi algo que assim, Deus teve que me tratar de uma forma bem delicada, tipo, bem diferente, para eu poder entender que ali era o meu ministério. E aí quando ela me chamou, eu fui para oração e eu amei ficar lá e até hoje eu estou lá. E assim, Deus, ele tem transformado muito a minha vida, ele tem me suprido em tudo, ele tem me dado muita sabedoria, sabe, para seguir, para continuar firme. Quando eu penso que eu tô fraco, Deus fala, olha, eu tô aqui contigo, eu estou aqui. E assim... Que bom, Rê, que bom. É algo muito interessante que você está compartilhando conosco e talvez isso, querido, você que está aí nos assistindo, né, você que talvez vai para a igreja, não consegue se firmar, vai, depois não fica um mês sem ir, depois vai de novo. E foi muito interessante o que você falou que precisava fazer algo, né? Você precisava entrar em algum ministério, fazer algum trabalho para você ter um compromisso. Essa estratégia, ela valeu a pena e foi o ponto crucial para você se apegar a Deus. Foi. Essa foi uma estratégia que, assim, mesmo sem eu saber que estava sendo uma estratégia, Deus colocou isso no meu coração para que eu ficasse firme na presença dele, porque ele sabia e ele me conhece, ele sabia que se não fosse assim eu não ficaria na presença dele, então ele colocou isso dentro do meu, que eu pudesse ficar firmada. Um compromisso, né? Na realidade é um compromisso, você que está aí, né? Você que talvez tenha a história parecida com a da Renata, né? Nós precisamos firmar um compromisso, né? E é muito bom quando a gente chega na igreja, a gente vai trabalhar para o Senhor, né? Seja na recepção, seja para receber as pessoas ou para estar ali no discipulado, seja qual área for, só o fato de você se sentir útil, né, para Deus, fazendo algo para o Senhor, isso é algo gratificante, não tem preço, né, Renata? Rê, agora me conta mais. Você participou também do Mulher Única, né? Você depois que veio aqui para a igreja, como foi essa experiência para você desse curso? O Mulher Única é uma ferramenta, né? É um curso que nós fazemos aqui na Igreja Vida Nova. É uma ferramenta lá da Universidade da Família que ajuda muitas mulheres, muitas jovens, né, a se encontrarem com Deus, a saber quem é em Deus, né, a sua identidade. E isso te ajudou muito, né, Renata? Bastante. Mulher Única, sim, ele foi essencial para mim. No começo, quando abriram-se as vagas, né, eu fiquei muito empolgada porque eu queria muito participar do Mulher Única. Só que com o decorrer, assim, no primeiro, segundo dia do curso, eu meio que me frustrei, que eu falei assim, não deve ser isso, porque eu imaginei uma coisa e não era. Só que com o decorrer do curso, né,
eu me deparei com a aula de perdão. E eu mal sabia que existia algo dentro de mim escondido. Que, assim, era uma ferida que eu não gostava de tocar, eu não gostava de falar sobre o assunto. E pra mim ela estava resolvida. Eu falava assim, não, isso aqui é só um problema assim que vai ser resolvido, mas não me fere, não é uma coisa que eu tenha que pedir perdão para alguém, não é algo assim grandioso, né? E aí eu fui muito confrontada nessa aula de perdão, porque eu tenho uma amiga e nós, por um determinado momento da nossa vida, a gente acabou se afastando e nós éramos muito amigas, muito mesmo. E como ela tem um coração assim bem duro, ela é meia, não vou dizer grossa, mas ela tem um coração bem fechado, por ela ter passado por muitas situações na vida dela, muitas coisas, aí ela meio que se fechou. E então eu falei assim, eu não vou pedir perdão para essa minha amiga, porque eu não fiz mal para ela, ela fez mal para mim. E só que eu mal sabia que eu também havia feito algo para ela. Só que no meu entender, na minha cabeça, ela me feriu, eu não deveria pedir perdão para ela. Eu conversei com Deus, tá tudo acertadinho com Deus e acabou, não preciso pedir perdão para ninguém. Só que nessa aula eu fui muito confrontada por Deus e todos os dias Deus falava para mim, olha, você tem que pedir perdão, você tem que pedir perdão. Porque como você quer estar na minha presença, como você quer intimidade comigo se você não perdoa as pessoas? Que amor é esse? Você prega um amor que você não vive. Aí eu falei, Deus, é verdade. Eu tenho que fazer algo, né? Então eu liguei para essa minha amiga com muito assim, se fosse por mim, Renata, eu não pediria perdão para ela. Mas o Espírito Santo, assim, que habita em mim, ele me deu força, ele me fortaleceu para que eu ligasse para ela e conversasse com ela. Então eu liguei para essa minha amiga, chamei ela aqui na porta da igreja. E nesse dia estava tendo um culto aqui das mulheres com a pastora Renata. E eu estava louca para participar desse culto, porque esse culto também falava de perdão. E aí eu chamei minha amiga, ela veio aqui na porta da igreja e nós conversamos o tempo inteiro. Foi muito libertador, foi como se tirasse um peso que estava nas minhas costas e nas costas dela, né? Então assim, foi um peso enorme tirado das nossas costas. Ela me pediu perdão, eu pedi perdão para ela. Eu achei que ela não ia me atender, eu achei que ela não ia vir aqui conversar comigo, mas no fim das contas ela falou assim para mim, olha, teve um dia que eu passei por você, eu tinha acabado de vir da igreja, eu passei por você e eu ia te chamar pra gente conversar, mas você passou por mim e fingiu que não viu. Eu falei, me perdoa. Falei para ela, você me perdoa, porque assim, olha o testemunho que eu dei. Eu mesmo na igreja, o testemunho que eu dei para ela. E quando eu chamei ela para conversar, ela veio e nós nos resolvemos. Eu pedi perdão para ela me pediu perdão pelo que ela havia feito para mim. E nós, assim, tiramos um peso enorme. E, assim, Deus tem feito muitas maravilhas na minha vida e creio que também tem feito na dela, porque isso impedia a nossa comunicação com Deus, né, diretamente com Deus. Porque a gente acha que, eu tô na igreja, tá tudo certo, eu não vou pedir, eu tenho aquela mágoa com a pessoa, mas eu não vou me aproximar, não vou ali falar com ela, mas tá tudo certo entre eu e Deus. E não está, porque quando Deus já fala, né, que quando como eu posso te perdoar se você não perdoa os irmãos, né? Não tem como. Então, a gente tem que perdoar para que Deus possa nos perdoar, porque todos os dias nós pecamos contra Deus. Todos os dias nós erramos. Nós somos muito falhos. Nós somos vermes, nós não somos nada na presença de Deus. E Deus, ele é tão misericordioso que ele nos cobre com a graça dele. E quem somos nós para não perdoar alguém? Se o Cristo morreu na cruz por nós, ele nos conhecia, mas assim, se fosse colocar hoje, né, uma pessoa, a senhora daria a sua vida pela igreja? Daria a vida da sua filha pela igreja? A senhora não daria. Então, mas Cristo, ele morreu por nós. Deus deu o único filho dele por nós. E quem somos nós para não perdoarmos o nosso próximo, né? É tremendo isso acerca do perdão, né, que na realidade,
Quando você não perdoa alguém, é como se você carregasse um morto, né, nas suas costas. Aquele jugo, aquele peso, na realidade é isso. E a gente entende, a gente vai aprendendo com o tempo, né, que esse morto que a gente carrega, ele vai se decompondo, querido. É como a Renata falou, é algo que vai nos consumindo. A falta de perdão, ela nos consome, né? Ela traz muitas consequências ruins para nós. E a partir do momento que você libera perdão para alguém, é porque você está deixando aquela pessoa livre, né? E você também está se tornando livre, é algo assim automático. Aquilo que você faz para a pessoa, você também está recebendo, né? E isso é muito importante. E quando a Renata fala, né, que a gente vem para a igreja, a gente acha que a gente já está toda resolvida, né? Não, eu estou resolvido com Deus, eu já falei o meu pecado para Deus, eu já resolvi tudo, quando na realidade nós precisamos resolver, né? Tirar, abrir aquela porta, né, daquele quartinho fechado, que a gente fala para Deus: Senhor, olha, pode ir em todas as áreas da minha vida, mas nesse quartinho você não precisa entrar, porque tá uma bagunça. Mas o Senhor conhece como é que tá, né? A gente fala isso para Deus. E na realidade o Senhor, Ele quer que a gente abra realmente o nosso coração, as áreas das nossas vidas, para que a gente possa realmente ter uma intimidade maior com Deus. Porque como você falou, Renata, a partir do momento que a gente libera perdão, esse amor que o Senhor derrama nos nossos corações, automaticamente a gente vai contagiando as pessoas que estão à nossa volta. Não é verdade? Exatamente isso, pastora. E assim, quando a gente libera o perdão, é uma alegria tão grande que aquele peso que nos consumia, agora é a alegria que nos consome. Sabe? A gente entra numa alegria e a nossa comunhão passa a ser mais forte com Deus, né? A gente passa a ter mais intimidade com Deus. Bom, olha, eu estou muito feliz por você estar aqui compartilhando conosco, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo, para os jovens, né, a juventude, que como você teve um passado, né, talvez as pessoas olham e falam: meu passado foi difícil, mas eu consegui, né, superar, passei por tudo que passei, mas eu estou aqui na presença do Senhor, buscando o Senhor. E muitos jovens às vezes acham impossível, né, eu estou nas drogas, né, eu estou no alcoolismo, eu estou na prostituição, eu não consigo. E na realidade, o que eu quero deixar para você é que para Deus não existe pecadinho ou pecadão, não importa se você está no alcoolismo, se você está na prostituição, se você está nas drogas. O importante é a decisão que temos que tomar, que como a Renata tomou, a partir do momento que ela se decidiu pelo Senhor, o Senhor, Ele entrou na sua vida, Ele conseguiu, né? E Ele continua fazendo grandes coisas, né? Então eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem. Assim, o que eu posso falar para os jovens, né, que estão no mundo e que não acredita que Deus pode mudar a sua vida, restaurar a sua vida, que você possa crer, que você venha e creia, sabe? Creia de todo o seu coração, porque Deus, para Ele não tem um impossível, para Ele nada é impossível. Se você vier buscar Ele de todo o seu coração, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai restaurar a sua vida. E não é do dia para a noite que isso acontece, claro que não. Mas assim, você tem que ser forte, você tem que estar ao lado de pessoas que edificam a sua vida. Porque não adianta você vir para Cristo e estar no mundo com outras pessoas que não servem a Deus, que não proferem da mesma fé que você. Então assim, é importante que você acredite e andem com pessoas que edifiquem a sua vida. Cristo, ele andava com os discípulos. Exatamente nós também temos que andar com os discípulos de Deus, que são quem? São as pessoas que estão dentro da igreja, que é a pastora, que são os líderes de jovens, que são jovens que Deus edificou a vida deles. Então assim, venha para Cristo, sabe? E se firme de verdade, creia que Deus, ele pode mudar a sua vida e através da sua vida mudar outras vidas. E aí você não estará sozinho, porque você trará os seus amigos para ficar com você. Amém. Rei, que Deus abençoe sua vida. É um prazer ter você aqui, conhecer um pouquinho da sua história. Que o Senhor continue fazendo grandes coisas. Amém. Que o Senhor possa realizar os sonhos dele, aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, que você possa viver em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.
Querida, eu gostaria de agora deixar uma mensagem aí para você que está nos assistindo. Eu gostaria que você, nesse momento, você parasse tudo. Que você parasse com você que está fazendo, né? E eu gostaria de ler com você a palavra do Senhor que está ali em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 em diante, que diz assim, que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor, ele nunca falha. E lá no último versículo, que fala assim, no versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas o maior destes é o amor. Que o Senhor, ele possa invadir a sua vida com esse amor. A palavra do Senhor diz que esse amor, ele já foi derramado nos nossos corações. E quando a gente recebemos esse amor, querido, olha, é impossível você não contagiar as pessoas que estão à sua volta. É como a Renata falou, a partir do momento que ela liberou o perdão, a partir do momento que ela, se livrou daquilo que fazia mal para ela, o amor que o Senhor derramou sobre a vida dela, aquilo contagiou ela e automaticamente foi contagiando as outras pessoas e a vida dela foi modificada, foi restaurada. Ela conseguiu, superar aquilo que impedia ela de amar o próximo dela. E assim é com você também. Você que está aí nos assistindo, talvez você precisa liberar perdão para alguém, talvez você precisa ser cheia desse amor de Deus. Então convido você nesse momento, abrir o seu coração, deixar Jesus falar com você, porque Ele está aí no seu coração, batendo na portinha do seu coração, desejando entrar. Então que você abra a porta do seu coração e que você possa realmente ser tratada, que você possa ser edificada, que você possa ser transformada por esse amor que, nos enche de alegria. E é impossível, querido, olha, você está na presença do Senhor e você não amar aquele que está do seu lado. Então eu convido você a fazer isso. Eu gostaria também de deixar um convite para você que está nos assistindo e gostaria de vir aqui nos conhecer, fazer uma visita. Nós estamos aqui no Centro Familiar de Cubatão, na Avenida Pedro José Cardoso, número 448. Ou se você preferir, vá a uma igreja próxima aí da sua casa, mas olha, dê um passo para Deus. Deixe que Jesus entre na sua vida e transforme a sua vida, porque esse é o desejo do coração dele. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus.